Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu tô aqui na Serra, tá certo? E eu vou começar hoje nossas videoaulas, tá? Eu ainda não consegui me ajeitar no estúdio muito bom não, eu vim pra cá, pensei em gravar aqui na natureza junto com vocês, mas só que a natureza não quis que isso acontecesse, tá certo? Ela não deixou, tá chovendo, e aí eu vou ficar aqui nessa cobertinha aqui com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre a nossa aula. Tô com muita saudade de vocês, tá certo? E eu queria trabalhar hoje com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Do começo do livro, tá certo? Que foi o que a gente fez na nossa prova parcial, até mais ou menos a página 41. Eu queria trabalhar com vocês sobre as bases moleculares da vida. Eu quero fazer uma breve revisão, porque a gente já estudou muito sobre isso. A gente revisou isso para nossa prova parcial, tá certo? Acho que vocês já devem até estar cansados de tanto ter que estudar sobre as bases moleculares da vida, tá? Pessoal, estou tentando me ajeitar aqui, vendo onde é que fica melhor aqui a luz para vocês me verem. A gente pode começar a pensar que as bases moleculares da vida, esse assunto, ele tem uma relação direta com a nossa alimentação, não é mesmo? A gente se alimenta e o alimento, ele é a base da nossa vida, é o que nos sustenta, né? A gente se alimenta e a gente bebe água, que serve para estar hidratando o nosso corpo, auxiliando em reações químicas. O nosso corpo, ele é constituído 70% à base de água, né? Então é fundamental, acredito que o principal elemento assim, básico da vida é esse. Mas a gente pode pensar também sobre os tipos de nutrientes, tá? Existem dois tipos de nutrientes básicos que a gente pode estar vendo. O pessoal está com muito mucunha aqui. Dois tipos de nutrientes básicos, tá? São os macro e os micronutrientes. Vocês lembram que tipos de nutrientes são esses? Como é que a gente pode diferenciar? A gente sempre trabalha sobre estudando as palavras, né? Eu que trabalho com o nome científico dos bichos, das plantas, então eu aprendi que o prefixo, o começo, e o sufixo, o final das palavras, elas falam muito sobre ela. Na verdade, eu posso nem saber o significado exato da palavra, né? Mas se eu vejo o prefixo e o sufixo, eu consigo muitas vezes deduzir e quase sempre acertar, dependendo da minha base aí, do meu conhecimento prévio, né, dessa situação. Nós temos macronutrientes, não é? Eu acho que a maioria de vocês, ou todo mundo já sabe o que é isso. Macronutrientes são aqueles nutrientes maiores, é aquilo que eu como sem mastigar. Macronutriente é isso? Se você perguntar aí para os bolas, o que é macro? Então, turma, voltando aqui, nos macronutrientes nós vamos ter as proteínas, tá certo? Que são muito importantes, elas são conhecidas como nutrientes estruturais, tá certo? Elas dão a estrutura dos nossos músculos, a estrutura dos nossos órgãos, ela ajuda a formar as nossas células. Então ela é conhecida, as proteínas são conhecidas como nutrientes estruturais, tá certo? Então elas são muito importantes, por exemplo, para a turma que quer desenvolver musculatura e tudo, né? As proteínas elas podem ser obtidas muitas nos vegetais, tá certo? Existem vegetais extremamente proteicos, tá? Mas elas também podem ser obtidas nas carnes, tá bom? E as proteínas, a gente sabe que elas são compostas de quê? Vocês lembram do que são feitas as proteínas? As proteínas são compostas de cadeias de aminoácidos. Vocês sabem o que é uma cadeia de aminoácidos? É um monte de aminoácido que foi preso. É isso, pessoal? Não, não é isso. É um monte de aminoácidos juntinho, tá certo? Com ligações entre eles, e eles ajudam a formar as proteínas. E esses aminoácidos existem de dois tipos: aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Vocês sabem a diferença do aminoácido essencial para o aminoácido não essencial? O aminoácido essencial, o nosso organismo produz ou não produz? Vocês lembram? Essencial, o nosso organismo não produz, tá certo? Então ele é essencial na nossa alimentação, porque o nosso organismo não produz. Você tem que obter esse aminoácido para formar determinadas enzimas, tá certo? Determinadas proteínas. E os aminoácidos não essenciais são exatamente aqueles aminoácidos que o seu organismo
produz, tá certo? Então as proteínas, elas são compostas de aminoácidos, tá? Cadeias de aminoácidos. Então quando você se alimenta, você vai, na verdade, absorver os aminoácidos das proteínas, tá certo? Então elas são importantes para dar estrutura no nosso organismo. Vocês já ouviram falar na desnaturação das proteínas? A desnaturação das proteínas acontece quando algum ácido, a temperatura é elevada e aí as ligações entre elas são alteradas. Essa alteração nessas ligações, tá certo? Ocorre uma modificação, por exemplo, a clara do ovo. A clara do ovo, quando você quebra um ovo, ela não é branca, ela é transparente, não é isso? Ela é líquido, um líquido transparente. Mas quando você aquece, que você cozinha, que você frita o ovo, ele se... Então, pessoal, voltando aqui, tá certo? Então, quando você aquece um ovo, acontece a desnaturação da proteína, tá certo? E ele se altera a textura do ovo, tá bom? Ele se torna algo mais sólido, ele deixa de ser tão líquido, tá bom? Então a gente está trabalhando com macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a gente precisa ingerir em maior quantidade, tá bom? A gente está trabalhando inicialmente agora com proteínas, tá certo? E as proteínas são nutrientes estruturais, tá bom? Esses macronutrientes, eles podem ser de outros tipos também. Eles podem ser conhecidos também como energéticos. Vocês lembram quais são os energéticos? Os energéticos são quem? As gorduras, os carboidratos e os açúcares, tá certo? As gorduras, vamos iniciar conversando um pouquinho, pensando um pouquinho sobre as gorduras. As gorduras têm muitas funções no nosso organismo, né? A principal função qual seria, né? A principal função é servir de reserva energética, tá bom? Mas hoje em dia a gente está meio que sofrendo um pouco com essa situação que o nosso organismo pode ter de acumular gordura para tempos difíceis, tá certo? Hoje em dia as pessoas estão com alimentação muito fácil, muito rica em açúcares, tá certo? Muito rica em carboidratos, muito rica muitas vezes propriamente até em gordura mesmo. E as pessoas terminam acumulando um excesso dessa gordura desnecessária, tá bom? Indesejável, e essa gordura em excesso ela pode causar muitas doenças, tá certo? As principais doenças que afetam as pessoas, principalmente em ambiente urbano, são diabetes e obesidade, né? A obesidade causa diabetes, tá certo? E colesterol. Colesterol é quando essa gordura ela se acumula no interior das nossas veias e artérias, tá? E aí ela vai dificultar o fluxo sanguíneo, tá bom? E aí isso pode causar vários problemas, tá bom? Então as gorduras elas são muito importantes para ser reserva energética. Pessoal, é só para isso que gordura serve nos mamíferos? Reserva energética? Não. Tá? Ela também tem uma função muito importante que é isolante térmico. Eu, por exemplo, que sou magro, estou aqui já de blusa de manga comprida, também para não ser comido pelos mosquitos totalmente, tá? Só um pouquinho. Da próxima vez eu vou passar repelente, não vou me esquecer porque eu estou aqui com a minha mão livre, né? E eles estão me pegando. Essa que está no celular mais ainda, tá? Então, eu sou magrinho, eu aqui no frio eu sentiria mais frio do que uma pessoa que fosse um pouco mais gordinha. Tá certo? Os animais, eles sabem disso, utilizam isso, a evolução construiu muitos animais para que eles conseguissem habitar determinadas regiões do nosso planeta por causa do acúmulo maior de gordura, tá bom? As baleias, por exemplo, elas podem viver em águas muito frias, então elas têm uma grande reserva de gordura, pode chegar assim a camadas de 15, 20, 30 centímetros, 50 centímetros de gordura, tá certo? A gente sabe que até as cidades do período colonial, elas eram quase que totalmente iluminadas com lamparinas acesas à base de gordura de baleia, tá certo? Então ela também serve de isolante térmico. As baleias, por exemplo, podem viver em áreas muito frias e manter a sua temperatura constante, quente, tá certo? Por causa da gordura. Animais que não têm esse sangue quente, tá certo? Eles não conseguem ir para locais muito frios. Por exemplo, tartarugas não conseguem ir para locais muito frios, tá bom? Não é porque ela não tem uma camada de gordura para se proteger. Na verdade, a gordura ela é queimada
para manter a temperatura também, além de isolante, né? Ela é uma reserva energética, então ela é queimada não só para acender a lamparina das cidades coloniais, mas também para manter o fogo da vida nos mamíferos, tá? O nosso corpo, por exemplo, ele está constantemente em 36 graus e meio, em média mais ou menos, e para ele manter essa temperatura, ele precisa estar gastando energia. Se você não tiver se alimentado bem, ele vai queimar a gordura, tá bom? Os ursos podem hibernar porque eles acumulam uma boa camada de gordura, tá certo? Pessoal, açúcares, excessos de transformar em gordura também, tá certo? As massas, os açúcares podem se transformar em gorduras. E pessoal, a gordura, os lipídios, na verdade, eles têm uma característica bem interessante. Eles são conhecidos como hidrofóbicos. Vocês sabem o que é hidrofóbico? Vocês lembram o que é que significa essa palavra, hidrofóbico? A gente aprendeu que a gente pega a palavra e presta atenção no começo, no prefixo, no final, no sufixo e tenta ver o que cada um significa isoladamente. Hidro vem de água, fóbico vem de medo, de aversão, tá certo? Então as gorduras não se misturam, não se ligam com as moléculas da água, tá bom? Se você colocar óleo dentro da água, você vai ver que o óleo vai flutuar, tá bom? Então é uma das características das gorduras é serem hidrofóbicas, tá bom? Elas não se misturam com água. E elas são utilizadas no reino animal, por exemplo, pelos patinhos. Os patinhos, eles podem passar gordura produzida por uma glândula do seu corpo nas penas, e essas penas assim nunca molham. O patinho está dentro d'água, mas só o que molha nele é o pé. Tá? Imagina naqueles locais congelados que você vê lá os patinhos. Você acha que o patinho está dentro d'água? O corpo consegue, né, pessoal? Ele congelaria, mas ele vai conseguir. A natureza deu essa evolução para ele, que é de ter essa glândula que produz essa gordura que ele pode passar nas peninhas, que vai ajudar ele a sobreviver, tá certo? Na água fria, a não se molhar. Nós temos um exemplo de animal muito interessante, que ele é marinho, é a fragata, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar desse animal. A fragata é aquela ave marinha que incha o papo para atrair a fêmea, o papão vermelho. Ela vive como um pirata dos mares, ela rouba o alimento de outras aves marinhas, mas para ela ser leve, para ela ser rápida, ela abriu mão de possuir essa gordura nas penas. Ela não tem gordura nas penas para ser mais leve, ela é uma ave marinha. Pessoal, o que vocês deduziriam que aconteceria se essa ave marinha encostasse na água do mar? Ela se encharca e se afoga. Ela se afoga, ela vive a vida inteira voando sobre o mar. Mas se um dia ela bater na água, ela não consegue alçar voo de novo, tá certo? Porque ela quis ficar muito leve para poder roubar a comida das outras aves. E a natureza fez ela assim. Só que para ela conseguir isso, ela abriu mão do peso da gordura nas penas. Essa espécie aqui no nosso estado, tá bom? Então, a gente conversou sobre macronutrientes, proteínas, gorduras. Vamos conversar um pouco agora sobre os açúcares. Vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de açúcar, tá certo? Quem já ouviu falar da frutose, sacarose, glicose, lactose, tá? São todos tipos de açúcar, tá bom? Frutose das frutas, sacarose da cana de açúcar, lactose do leite, tá? Pessoal, além desses tipos de açúcar que eu acabei de falar, que são os mais conhecidos porque eles são muito importantes para a nossa nutrição, existem também outros tipos de açúcar, tá certo? Nós temos, por exemplo, a celulose. O nosso organismo ele não consegue digerir bem a celulose, tá? Mas ela é muito importante porque ela dá estrutura das células vegetais, tá bom? A parede das células vegetais ela é constituída de celulose. Nós temos também a quitina. Quitina é um tipo de açúcar, tá certo? Que por incrível que pareça, ela é muito importante para construir o exoesqueleto dos artrópodes, tá bom? Formar a estrutura de proteção também em fungos, tá? Então a quitina ela é muito importante para isso, tá? Esses animais artrópodes, eles só conseguem sobreviver na Terra porque a quitina faz com que eles não desidratem,
tá bom? Porque inicialmente eles evoluíram na água e depois da quitina foi que eles conseguiram colonizar a Terra, tá? Então esses açúcares são muito importantes para outros tipos de seres vivos também. Então, turma, continuando aqui a nossa aula, eu agora quero falar para vocês dos micronutrientes. Vocês lembram? Micronutrientes são aqueles nutrientes que o nosso organismo precisa em menor quantidade, tá bom? Então, os micronutrientes, eles são os sais minerais e as vitaminas. E eu agora queria falar um pouquinho com vocês sobre as vitaminas. Vocês lembram o que são as vitaminas? As vitaminas têm origem específica? Não, pessoal, as vitaminas não têm origem específica, tá certo? Elas podem ser tipos de gorduras, tá certo? Podem ser tipos de ácidos, podem ser... Vamos dar uma olhada aqui o que é que o nosso livro fala sobre vitaminas. Eu estou exatamente na página 40, olha só. Vitamina não é uma classe particular de substância, e sim a designação de qualquer substância orgânica que o organismo não consegue produzir, que é necessária em pequena quantidade no metabolismo, tá certo? Então ela é conhecida por micronutriente, por causa dessa característica. Pequena quantidade, tá certo? Ó, por exemplo, ele fala a chamada vitamina C, por exemplo, é um ácido. Vamos conversar agora sobre a função de algumas vitaminas, pessoal. Vitamina C é um ácido muito importante para quê? Qual a principal função da vitamina C? A vitamina C ela é muito importante para o nosso organismo, tá certo? Manter o nosso sistema imunológico saudável, tá? O ser humano, ele necessita estar consumindo uma dose diária, de preferência, de vitamina C. E eu vou explicar para vocês por que essa dose tem que ser diária, tá certo? Agora, outros animais, eles também precisam da vitamina C. Mas imagina só, um animal como um carnívoro, que necessita da vitamina C, mas ela não é abundante na sua fonte de alimentação. O que foi que a natureza fez com esses animais? Ele fez com que esse animal sintetizasse esse ácido no seu organismo. Então os animais passaram a produzir, assim como algumas plantas produzem, a gente se alimenta dessas plantas e absorve a vitamina C. Alguns animais, por exemplo, os animais carnívoros, eles produzem vitamina C, tá certo? Então, vitamina C, ela é um nutriente essencial para esses animais? Não. Ela é essencial para o ser humano, tá certo? E a vitamina C, ela tem uma característica que ela é hidrossolúvel. A gente aprendeu a encontrar o significado das palavras pelo prefixo e sufixo, e a gente viu que hidrossolúvel significa aquela que é solúvel em água, tá certo? Então, por ela ser solúvel em água, pessoal, ela não pode ser acumulada no nosso corpo, tá? Existem outras vitaminas que são conhecidas como lipossolúveis, que são tipos de gorduras, tipos de óleos, tá certo? Que aí elas já vão ser absorvidas. E turma, aqui no nosso livro, que é muito bom, nós temos uma tabelinha, tá certo? Que vocês podem dar uma olhada aí, é muito importante para a gente entender quais são as funções das vitaminas no nosso organismo. Na página 41, vocês podem estar acompanhando aí, tá certo? Nós temos, por exemplo, a vitamina B, tá certo? Vitamina B1, conhecida também como tiamina, tá certo? Qual é a função? Ela auxilia na oxidação dos carboidratos, estimula o apetite, mantém o tônus muscular e para o bom funcionamento do sistema nervoso. Previne o beriberi. Sintomas da deficiência da B1, tá certo? Perda de apetite, fadiga muscular, nervosismo e beriberi. Principais fontes da vitamina B1, pessoal: cereais de forma integral, feijão, fígado de porco, ovos, fermento de padaria, vegetais de folha. Eu recomendo também levedura de cerveja, tá certo? Mas é um suplemento legal. Eu mesmo de vez em quando compro para minhas plantas. Ela auxilia muito na germinação das plantas e eu tomo, adoro, me sinto muito bem quando estou tomando tiamina ou vitamina B1, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui a vitamina B2, tá? Acompanha aí, por favor, na página 41. Auxilia na oxidação dos alimentos, é essencial na respiração celular. Mantém a tonalidade saudável da pele, atua na coordenação motora.
Vamos ver o sintoma das suas deficiências. Ruptura da mucosa da boca, dos lábios, da língua e das bochechas. Fontes, principais fontes da B2, pessoal. Vegetais em folha, olha só, de novo, a B1 e a B2, né? São muito encontradas nas folhas. Quem não gosta de comer folha aí, né? Vixe, tá com problema, né? Vamos se acostumar a comer folhagens, porque elas têm vitaminas que são micronutrientes, e vitaminas a gente sabe que todas são essenciais ao nosso organismo, ou seja, o nosso organismo não produz, tá certo? Agora, falando em vitaminas essenciais, vitaminas que o nosso organismo não produz, a gente tem vitaminas que podem ser produzidas no nosso organismo, mas não pelo nosso organismo. Olha só que interessante, alguém já ouviu falar disso? Organismos que são produzidos no nosso organismo, mas não por ele. Quem é que faz isso? Pessoal, é a nossa flora bacteriana. Flora bacteriana, vocês lembram o que é? Flora bacteriana são aquelas bactérias que vivem naturalmente no nosso corpo, na luz do nosso intestino, ou seja, no interior do nosso intestino grosso, principalmente, tá certo? Nós temos muitas bactérias, que essas bactérias elas produzem algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, tá certo? Que ela é muito importante para a coagulação do sangue. As pessoas que têm deficiência de vitamina K, elas têm problemas, tá certo? Com a coagulação, tá bom? Então, provavelmente ela é base na produção de quem? Vocês lembram do sangue? Das plaquetas, né? As plaquetas, elas são fundamentais para o nosso sangue coagular. Então, a vitamina K deve ter uma relação direta com as plaquetas, tá bom? Professor, e a vitamina D, que tá todo mundo falando, professor? Tem aí no livro de vocês, tá certo? Mas vamos conversar aqui um pouco sobre a vitamina D, pessoal. A vitamina D, ela tem fontes naturais também, além do sol, tá certo? Tem aqui no livro. Vamos só ver aqui o que é que ele diz. A gente está na página 41. Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, tá certo? E ela pode ser obtida no óleo de fígado de bacalhau, no fígado ou na gema de ovo, tá certo? Além disso, ela também é absorvida pela luz do sol. E ela é essencial na manutenção do nosso sistema imunológico, mas principalmente para a nossa calcificação dos nossos ossos, tá certo? Olha só que interessante, pessoal. Para a gente poder absorver o cálcio e ter os nossos ossos saudáveis, a gente precisa da vitamina D. É por isso que as mamães levam seus filhos, quando são pequenininhos, para tomar banho de sol, de manhã cedo, tá bom? Eles estão desenvolvendo os ossos. Para eles desenvolverem ossos saudáveis, é muito importante que eles estejam tomando sol, tá bom? Para terem a vitamina D. Agora, pessoal, olha que legal. Vocês já ouviram falar que muitas mulheres aqui no Ocidente, principalmente, têm problema de osteoporose, né? Osteoporose é o que? É fraqueza, tá certo? No esqueleto, nos seus ossos. E eu vi pesquisas que mulheres do campo, mulheres têm uma bem menor possibilidade dela ter osteoporose, tá certo? É uma doença que aparece quando as mulheres estão mais velhas, em geral em mulheres, tá? É raro o homem ter osteoporose. E eu vi que as mulheres do campo, elas têm essa questão de raramente aparecerem com osteoporose. Por quê? Porque elas pegam bastante sol e elas se exercitam, tá certo? Quando você se exercita, o seu músculo entra em atrito com o seu osso, tá certo? Aumentando assim a calcificação do osso, tá? Qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de contato com o osso, o organismo vai entender que esse osso precisa estar mais forte para ele resistir a isso, tá? É tanto que o pessoal que treina Muay Thai treina batendo tipo a canela nos bambuzinhos para causar microfraturas. Essas microfraturas vão ser preenchidas, tá certo? Pelo osso que vai se formar ali, células ósseas vão crescer ali, vai aumentar a espessura do osso da canela dos lutadores de Muay Thai, tá? Porque eles causam pequenos impactos, microfraturas nesse osso, tá? Se uma pessoa quebra o braço, se uma pessoa quebra o dedo,
quebra um osso e ela não vai no médico para ele posicionar esse osso, tá certo? Dar a posição correta, ele vai calcificar torto. E se ele estiver distante um pedaço do outro, ele vai formar um calo ósseo imenso que vai emendar um osso no outro, tá certo? Então o cálcio, que é um mineral, que ele tem a relação direta com a vitamina D, tá bom? Ele é muito importante para manter os nossos ossos saudáveis nas mulheres, para evitar a osteoporose na idade avançada, tá bom, pessoal? Pessoal, as bases moleculares da vida a gente termina por aqui. A gente trabalhou com macronutrientes, com micronutrientes, tá? Para relembrar aí, a gente trabalhou com proteínas, tá certo? Que são macronutrientes estruturais. A gente trabalhou com gorduras, que são macronutrientes energéticos. A gente trabalhou com carboidratos, que são macronutrientes energéticos. A gente trabalhou com açúcar, que são macronutrientes energéticos. A gente viu que as proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos, que os aminoácidos podem ser de dois tipos: essenciais, que o nosso organismo não produz, e não essenciais, que o nosso organismo produz, tá certo? Então, a gente viu que os macronutrientes são esses. Quem são os micronutrientes? Sais minerais e vitaminas. Hoje a gente conversou um pouco sobre as vitaminas, que elas não são produzidas pelo nosso organismo e precisam ser consumidas em pequenas quantidades, tá? Vitaminas, elas podem ter diversas origens diferentes, tá bom? Elas podem ser gorduras, podem ser ácidos, podem ser diversos tipos de substâncias orgânicas, nutrientes, que o nosso organismo utiliza para regular suas funções, tá? Pessoal, amanhã a gente vai ter o assunto novo, tá certo? Eu vou dar uma olhada aqui no livro, vou dar uma estudada e amanhã a gente começa com um tema novo, tá bom? Hoje a gente fez essa revisãozinha, eu sei que vocês já estão bem quentes nisso, fizeram prova parcial com esse tema e amanhã a gente dá uma olhada aí no próximo tema. Um abraço, pessoal, tudo de bom e namastê, tenham cuidado, viu? Se cuidem, porque esse vírus não é só uma gripezinha.